Como é que você vê essa questão de mão de obra, de qualificação, de disponibilidade de pessoas? Até vou te dar um gancho aqui. Antes eu falava muito que aqui é muito difícil você conseguir a mão de obra qualificada, né? Chegou num ponto que é difícil querer alguém que queira aprender. E conversando com uma cliente que é dona de uma rede de óticas, ela me falou assim: Bruno, a gente já está na terceira fase. A gente está na fase que está difícil encontrar alguém que volte. A pessoa vem um dia, a gente ensina o que é que ela vai fazer, no outro dia ela não volta. Ela simplesmente não volta. Como é que você vê isso? Como é que é para você no seu ramo, lá no supermercado, a questão de formação de equipe, de turnover? Como que é isso na sua área? Bem, você sabe que a rotatividade do meu setor ela é naturalmente alta, porque é muito mais intensivo. Não tanto quanto outros setores, mas ele é um setor intensivo. Mas existe uma situação que eu quero dividir essa sua pergunta em algumas. Fica à vontade. Qual é a grande questão que eu vi muito acontecendo? E vocês vão dizer assim, Vitor, mas não está perfeito o seu supermercado. Não está perfeito, mas é porque estamos corrigindo. Muitas pessoas não sabem o que tem que ser feito. O processo não é realizado. A pessoa não raciocina qual é o processo que o funcionário tem que fazer. Tem muita gente, agora falando um pouco dos outros, é pré-requisito para você jogar, você tá legal. Você tem que estar com... Eu falo o seguinte... Cefa e Ministério do Trabalho você não brinca, você obedece. Acabou e já era. Quando você está na questão trabalhista, muita gente contrata e não fala exatamente o que o camarada tem que fazer. Tem que saber o processo. Não adianta simplesmente, tá aqui e vai aprender. Sempre falar, não tem funcionário qualificado na praça. Meu irmão, a minha melhor equipe, a equipe administrativa do mercado, quase todos vieram de menores aprendizes, porque vieram com gana, e aí a gente falava, você tem que fazer isso, e foram aprendendo, e principalmente foram falando, não, mas por que a gente não faz do outro jeito? Eu paro, penso, ou às vezes não é comigo, às vezes é com o gerente, pô, é verdade, vamos fazer assim. Você para escutar, né? O cara tá na ponta da lança ali, você pelo menos considera. Quando ele existe, claro, como a equipe é muito grande, tem muita gente que tem ideias que você não consegue entender, então tu depende que outras pessoas repassem as ideias. Mas o principal é o quê? É ter um processo estabelecido. Porque não adianta nada você ter você não não pago FGTS pro cara, ou eu não pago hora extra. Não, tu tem que ser 100% legal, que é pré-requisito. Depois disso, tu tem que fazer o cara saber para onde que vai. E como a gente conversava, isso era uma falha minha. O cara tem que saber para onde que ele vai. Você sabe disso porque a gente estava no curso? Que muitas vezes a gente para e pensa assim, pô, o cara está desmotivado porque ele não sabe para onde que ele vai. Pô, cheguei aqui... Ele não sabe nem que ele pode ir. Ele acha que ali talvez seja o fim da linha. Exato. E não adianta simples... Para o dono é muito simples, porque para o dono basta falar o seguinte, cara, a gente está construindo, o cargo que você tem ainda não foi feito. Isso é super bonito para o dono, porque ele não tem como se demitir. Mas para o funcionário ele fica, cara, eu quero construir minha família, eu quero... Ele quer ter estabilidade, ele quer saber se lá ele pode sustentar a família dele. Não adianta você pegar e falar assim, pô, ele não me dá valor. Cara, você não vai agradar todo mundo. A verdade é essa, você não vai agradar todo mundo, mas você tem que agradar a maioria. Ah, mas não tem qualificação técnica. Então vamos dar a qualificação técnica mínima pro camarada. Os meus melhores, e quando eu vou dizer assim, meus melhores, eu vou te falar, meu administrativo é quase 100% formado de menor aprendiz. Por quê? Esse cara não tinha experiência nenhuma de mercado. Zero. Mas tinha disposição para aprender. Tinha disposição e a maioria ficou com a gente. Então, tem o processo, saiba onde que o cara pode chegar. Isso daí é uma falha minha que ainda não está 100% claro para a minha equipe. E saiba ouvir as opiniões dele. Isso daí também é uma falha minha que eu deixo bem claro que ainda não existe essa comunicação tão tranquila. Isso reduz muito. Minha rotatividade é alta, mas eu sei que ela é menor do que na concorrência. Entendi. Porque é um pouco mais humano. E isso é, às vezes, a dificuldade no mercado atual. Quando tu torna ela mais humana, o pessoal pensa que tu é menos gestor. E aí depende muito do camarada ser mais duro, ser mais humano. Tem as fases. Eu abro o calendário. Não, esse trimestre é o trimestre da chibata. Não, esse trimestre é o trimestre do amor. Porque parece que tem que equilibrar.